Boa tarde. Hoje vamos abordar um conjunto de aspectos que se prendem com o Customer Experience. Na verdade, este conceito, o Customer Experience, tem estado muitíssimo presente nas diferentes pesquisas que são feitas online. Como podemos ver, passamos de uma lógica muito centrada no Shopping Experience, como termo de pesquisa, para uma lógica hoje claramente centrada no Customer Experience. Reparem que os dados têm vindo a aumentar de forma muito significativa, enquanto tudo o que tem a ver com o Shopping Experience tem-se mantido, inclusivamente até com algum decréscimo de forma mais recente. Na verdade, interessa-nos hoje compreender de forma muito clara e objetiva o que significa a experiência do consumidor no ponto de venda e, sobretudo, como podemos acrescentar valor a essa experiência. Quando olhamos para os conceitos, percebemos que há uma evolução na diferenciação que é feita entre empresas. Inicialmente, a diferenciação era baseada em questões tangíveis, aquilo que designamos habitualmente por commodities. Depois, passa a ser uma diferenciação baseada nos benefícios dos serviços para as relações e, finalmente, uma diferenciação que é baseada na experiência. Neste esquema que aqui vos apresento, vemos o exemplo do café e como hoje a Starbucks é um exemplo de experiência. Nada tem a ver com produto. As pessoas, quando se dirigem a uma loja da Starbucks, não querem apenas tomar um café. Procuram uma experiência diferenciada. É isso que a Starbucks permite aos consumidores, é isso que se propõe que os consumidores atinjam. Na verdade, a primeira vez a introduzir-se esta dimensão experiencial no comportamento do consumidor dista de 82, quando Holbrook e Hirschman diziam que temos que olhar para as fantasias, para os sentimentos e para a alegria, para o divertimento que conseguimos conferir ao consumidor. Mais recentemente, quando comparado com 82, naturalmente, o Walkbook fala-nos do experience, do entertainment, do exhibition e do evangelizing como uma forma de criar experiências, levar o indivíduo a divertir-se com elas, a querer mostrar e, por via da produção de conhecimentos que faz, a sensibilizar os outros para o valor que essas experiências têm. Hoje, muitas marcas não nos conseguem vender produtos simplesmente. Vendem-nos experiências e criam um valor acrescentado por via das experiências que nos são disponibilizadas. E a economia da experiência fala-nos exatamente destas dimensões que se centram na participação ativa do consumidor e numa lógica que é uma lógica de imersão. O consumidor está nos diferentes contextos e participa ativamente na experiência. Recomendo-vos claramente este livro do Schmidt, que é um livro de 2003, mas ainda assim atualizado e com algumas edições mais renovadas, em que nos fala da gestão da experiência do consumidor, considerando que as experiências decorrem da forma como o indivíduo se apropria dos estímulos aos quais está a ser exposto, decorrendo daí uma vivência individual. Importa-nos, pois, conseguir gerar estímulos que favoreçam o lado de experiência individual. O Customer Experience Management de que tanto se fala tem a ver com o processo de gestão das experiências dos consumidores e relaciona-se com a forma como o consumidor interage com a marca, com o ponto de venda, com o produto, com o serviço, obtendo valor acrescido a partir desse processo de interação. E aqui, naturalmente, podemos falar de duas dimensões, quer seja a interação física, portanto, em contexto real, quer seja a interação em contexto virtual, havendo, naturalmente, especificidades destas duas realidades. Nós passamos de uma gestão das relações para uma gestão da experiência do consumidor. E, portanto, vamos deixar as questões que estão centradas no valor funcional para nos orientarmos para um valor emocional. O CRM implica uma gestão de sistemas e de
de transações, enquanto falamos de uma gestão da experiência do consumidor, estamos a falar sobretudo da interação com as pessoas em contexto com elevado valor emocional. Portanto, significa isto que na relação com os consumidores nós temos que criar experiências que acrescentem valor e que emocionalmente tenham um cariz considerado positivo. Há 6 aspectos importantes a considerar na experiência do consumidor. Então, primeiro, toda a interação cria uma reação pessoal, aquilo que vos dizia anteriormente. Esta reação pessoal é individual e cada vez mais temos que centrar o nosso foco na satisfação daquilo que são as necessidades específicas de cada indivíduo. Uma lógica de massas e de relação com massas não é uma lógica que faça sentido no momento atual. A gestão das experiências do consumidor tem claramente que fazer esta aposta num diagnóstico muito específico daquilo que é valorizado, ao qual se segue claramente uma relação com o consumidor centrada na criação de experiências emocionalmente com valor. Como é evidente, os consumidores são pessoas e que são autocentradas e, portanto, temos que tomar decisões não com base no padrão de referência dos colaboradores da organização, mas de facto com base naquilo que as pessoas valorizam. Não nos interessa pensar, eu enquanto colaborador da organização valorizo isto, nesta ótica da autocentração, mas pensar os meus clientes valorizam, gostam, atribuem significado. É evidente que quanto mais conhecermos os consumidores, quanto mais estivermos alinhados com os nossos clientes, melhor poderemos desenhar as experiências. Obviamente que a familiaridade e a proximidade permitem ter um maior nível de alinhamento e de envolvimento. As pessoas estão no centro do processo e nós sabemos que um dos P's hoje fundamentais é o P das pessoas. E nesse contexto sabemos que se os colaboradores não estiverem envolvidos, podemos desenhar experiências absolutamente fantásticas, mas que não terão impacto nos clientes. É fundamental que os colaboradores estejam envolvidos e que a própria experiência dos colaboradores possa passar para os clientes com os quais têm de interagir. Naturalmente que isso implica que haja métricas e por falarmos em experiência não temos que estar a falar em dimensões apenas subjetivas. Tem que haver métricas e tem de haver um conjunto de mecanismos implementados que nos permitam ir acompanhando essas métricas. É fundamental que as empresas percebam que não se podem enganar. Não podem fazer experiências com os consumidores. Uma experiência negativa vai marcar de forma determinante e decisiva a relação do consumidor com a marca. Qualquer que seja o serviço ou o produto que o consumidor queira comprar, de facto, ele terá sempre associado a uma experiência. E é essa experiência que nós temos que valorizar e são as pessoas que temos que valorizar. Quando pensamos no Customer Experience, segundo vários autores, estamos a pensar em coisas diferentes. Estamos a pensar, em primeiro lugar, numa lógica de concorrência. Cada vez mais nos podemos diferenciar dos nossos concorrentes através da criação de experiências que sejam significativas para os consumidores. Nós vemos muitas vezes os pontos de venda desorganizados, solicitamos informação aos colaboradores e não a obtemos, e de facto tudo isto contribui para a criação de experiências altamente negativas. E reparem, já vos disse isto anteriormente, mas reforço. A forma como o cliente vê o ponto de venda, um produto que seja um produto de baixo preço, por exemplo, vai, obviamente, ter expectativas menores, mas por isso mesmo, também nesses contextos, a dinâmica da experiência é uma dinâmica altamente importante. Eu dou muitas vezes o exemplo da Primark, que efetivamente é um ponto de venda de baixíssimo preço, é primeiro preço, é este o seu critério de diferenciação inicial, mas que efetivamente se destaca da concorrência dentro da mesma lógica de funcionamento pelo serviço e, efetivamente, a satisfação do consumidor, a lealdade do consumidor vão estar completamente relacionados com a qualidade do serviço que obtém. É evidente que as experiências influenciam as expectativas do consumidor em relação ao produto ou ao serviço, incutem confiança, promovem a relação com a marca e, muito, muito importante, criam laços emocionais com os clientes que podem, obviamente, favorecer
a relação que estes estabelecem com as marcas, transformando-a em relações de afeto mais duradouras e estáveis. Num estudo que foi feito recentemente com 362 empresas, verificou-se que 80% dos gestores consideravam que tinham experiências e que estavam a fornecer experiências, a entregar valor por via das experiências aos consumidores, e apenas 8% dos clientes concordaram com esta perspectiva. E, portanto, nós temos sempre aqui uma dinâmica entre o serviço fornecido sobre o ponto de vista do prestador e sobre o ponto de vista do cliente. E é para nós absolutamente importante, fundamental, termos este foco no cliente e pensar como é que o cliente está a receber a experiência que lhe está a ser facultada, que valor é que lhe está a ser atribuído e qual pode ser a importância dessa experiência para, primeiro, o processo de decisão de compra, depois, a fidelização à marca, através da satisfação, por exemplo, e da recomendação da própria marca, que é uma outra dimensão importante. Então, nós temos que ter aqui uma lógica que é um triple bottom line. O cliente, o staff e a própria organização. Só conseguiremos ter experiências que sejam efetivamente positivas e diferenciadoras se tivermos em atenção as necessidades dos clientes, os seus interesses, aquilo que valorizam, o staff e a dinâmica que cria e a própria organização. Para criarmos uma experiência para o consumidor, há um conjunto de fases que devem ser respeitadas. Primeiro, a definição de objetivos. O que é que nós pretendemos? E depois, quem é que vai ficar responsável por essa implementação? Segundo, e o que é que os nossos clientes valorizam? Vamos pesquisar sobre os clientes, vamos perceber quem são, como são. Vamos definir a experiência, priorizar áreas para o seu desenvolvimento, vamos ter pesquisa baseada na ação para staff e clientes, vamos monitorizar, avaliar e vamos avaliar o impacto. Estas fases de construção da experiência devem ser sempre respeitadas e sugiro que as incorporem nos vossos processos de construção das experiências para o consumidor. Então, na verdade, quais são os outcomes, os resultados? Primeiro, teremos resultados que se relacionam com o consumidor. Depois, temos resultados que se baseiam na eficiência dos processos, nos empregados e nos resultados em geral da organização. Relativamente ao consumidor, temos que ter em conta as questões que se prendem com a intenção comportamental, quer a questão do commitment, do envolvimento, da relação que o consumidor estabelece com a marca, quer as intenções de recompra, quer tudo aquilo que se prende com as percepções, ou seja, com a forma como o consumidor olha para o preço, como o valoriza e como se disponibiliza para pagar. Sabemos que, do ponto de vista dos comportamentos do consumidor, teremos comportamentos mais associados à lealdade e à recompra, teremos a perspectiva de o boca a boca da passagem de informação verbal, da recomendação, e podemos ter, obviamente, também os consumidores que se desligam da marca e que não querem voltar ao processo de compra. Relativamente aos resultados globais, temos que equacionar dois tipos de resultados. Aqueles que têm a ver, efetivamente, com a performance, com os resultados da marca em termos financeiros, e depois todos os que se relacionam com outras dimensões que não financeiras, mas com um impacto também muito importante. Como é que os consumidores avaliam a marca? Quando falam sobre ela, que tipo de atributos é que lhe associam? Recomendam, não recomendam? Portanto, tudo aquilo que a marca ganha, a forma como se constrói, qual é o valor que a marca tem num determinado momento. Há alguns indexes ou índices, se quisermos em português, que avaliam a experiência do consumidor. E eu dou-vos aqui um exemplo de 3 dimensões avaliadas nesses índices. Primeira, se satisfaz as minhas necessidades, se vem de encontro às minhas necessidades, se é uma organização com a qual é fácil trabalhar e se é uma organização agradável. Tem algumas experiências que são relatadas do Customer Experience associados com a forma como a marca se relaciona comigo e como promete um valor acrescido, como gera experiência e
de que forma é que ganha o coração e a mente dos consumidores. É isto do Customer Experience. É, de facto, ganhar o coração e a mente do consumidor através das promessas que a marca faz, das expectativas que cria no consumidor e, obviamente, também do valor acrescido que a experiência que o consumidor tem na relação com a marca aporta. E, obviamente, que temos sempre que ter associado à dimensão da experiência do consumidor a dimensão do marketing experiencial. Porque este distingue-se do marketing tradicional no sentido de definir mecanismos que permitam uma relação muito mais próxima com os consumidores, de forma a que a experiência de consumo permita criar valor para a marca. E, portanto, o consumidor, que não é um ser apenas racional, é sobretudo um ser emocional que vai tomar decisões com base nos sentimentos e nas emoções e por isso temos que nos relacionar com ele tendo por base estas perspectivas. Eu não vou ao ponto de venda apenas pelo preço, eu posso ir uma primeira vez pelo preço, mas a experiência que vou ter no ponto de venda vai determinar a recompra ou vai determinar a produção de conteúdos em torno da minha experiência com a marca. E esta é uma dimensão muito importante. E hoje não nos podemos, de facto, aliar de uma dimensão que é absolutamente determinante e que se prende com o facto de, para o consumidor, a produção de conteúdos ser efetivamente muito importante. E nós ficamos muitas vezes zangados com as experiências que temos com as marcas. Reparem, vou relatar-vos uma experiência a este nível. Eu fui com a minha filha mais nova comprar umas calças de gangue à Zara. Era o ponto de venda escolhido por ela e era um processo muito simples. Estamos a falar de uma adolescente para quem tudo é importante, a começar pelo tamanho. E a Zara decidiu, de uma forma que me parece absolutamente inusitada, diminuir de forma significativa os números. E, portanto, a miúda que habitualmente vestia um 32 passa a ter que ter um 34, porque o 32 corresponderia talvez a um tamanho de criança, uns 8 anos. A Zara consegue criar uma experiência altamente negativa. Consegue destruir o vínculo emocional que esta adolescente tinha com a marca. Porque põe-se em causa primeiro e num segundo nível diz, mas esta marca não está centrada nas minhas necessidades, nas minhas preocupações. E este é um aspecto muito importante ao qual nós temos efetivamente que prestar atenção. Isto é apenas um exemplo muito pequeno, mas de todas as dimensões que estão envolvidas nesta questão da experiência do consumidor. Tem depois aqui um filme para verem que relata algumas destas questões e alguma da sua importância. Vejam que é efetivamente muito, muito interessante. O Schmidt, na lógica do Customer Experience, fala-nos das experiências sensoriais, ok? Como é que nós no ponto de venda temos a visão, o som, o tato, o paladar e o olfato. E o Pacandaril vem aqui e fala-nos muito destas questões. Eles dão-nos imensos exemplos de forma como podemos criar experiências sensoriais favoráveis e como a sua inexistência impede, de facto, muitas vezes a compra. Fala-nos depois das experiências emocionais, que são aquelas que nos levam a criar vínculos afetivos positivos com as marcas. As experiências cognitivas, que obviamente também são importantes, embora elas não sejam as priorizadas. As experiências de ação, como é que eu no ponto de venda física e corporalmente vivencio a experiência. E depois, como é que eu me identifico. E este é um aspecto mesmo muito, muito importante. E, portanto, nós temos que ter cada vez mais lógicas que se baseiem numa dimensão de marketing experiencial e que incorporem todas estas dimensões, analisando bem o perfil dos nossos clientes e favorecendo o peso relativo de cada uma delas de acordo com esse perfil. A questão do shopping experience tem a ver com as experiências que ocorrem enquanto da interação do consumidor com o ambiente físico de loja. E nós queremos ter muito mais do que shopping experience, consumer experience, que ela ultrapasse o momento de compra e, portanto, o pós-compra é hoje algo absolutamente fundamental. Quando eu tenho que fazer uma devolução, quando eu tenho que fazer uma reclamação, quando eu fico insatisfeito com algo, vai ser mais importante a forma como se lida também com esta dimensão de qualquer outra. E não esqueçam que é muito importante, todo o excesso em que vivemos condiciona-nos imenso. E, portanto, as marcas não conseguem hoje diferenciar-se só pelo produto. Os produtos são
copiáveis, são facilmente replicáveis. Tem de haver um conjunto de outras dimensões, as pessoas no centro do processo, a qualidade dos vínculos emocionais e relacionais com um peso determinante para que se criem customer experiences com significado. E vou-vos dar aqui alguns exemplos, um deles que para mim é incontornável, tem a ver com a Abercrombie Fitch, a marca americana, que na verdade vende produtos iguaizinhos a todos os outros, com preços mais elevados, mas que cria experiências no ponto de venda absolutamente distintivas. Eu trouxe-vos uma fotografia dos empregados da loja, começa se calhar por aqui. Hoje, por questões que se prendem com alguns abusos que foram identificados, já não tão descascados como estão nesta fotografia, mas de qualquer forma muito, sempre com imagens ótimas, jovens, multiculturais e as lojas sempre em espaços absolutamente maravilhosos. As casas onde se encontram são absolutamente diferenciadoras. Muito engraçado também esta experiência da Sprite, que criou nas praias o Sprite Shower, isto foi já há uns 4 anos talvez, que permitia que as pessoas tivessem fisicamente a sensação de refrescante que tinham quando bebiam a bebida. Isto é super interessante do ponto de vista da materialização da experiência. O M&M's, incontornável, a loja, particularmente a loja de Londres, que é absolutamente incontornável, é um ponto obrigatório no turismo à cidade, e que vende M&M's, nós podemos comprar no supermercado, mas que efetivamente promete uma experiência diferente. E, portanto, aquilo que eu quero que vocês tenham em consideração, aquilo que eu acho que é importante, é qual é a relevância da experiência que eu proponho junto do target. De que forma é que a experiência é coerente com o posicionamento. Como é que a criatividade e a originalidade estão presentes na proposta de valor que estamos a desenhar. E os detalhes. Na relação com o consumidor, eu tenho que estar muito atento aos detalhes. Eu tenho que criar emoções positivas. Mas nada disto faz sentido se eu não tiver um atendimento de qualidade, um atendimento que seja valorizado pelo consumidor. Mas atenção, vamos perceber o que é para o consumidor um atendimento favorável, um atendimento com qualidade.